Um bom líder é aquele que está ao serviço e que cuida das pessoas. Se fizer isso, acho que à partida não vai ser tão mau líder quanto isso. Porque se for numa lógica de greenwashing ou social washing, possivelmente essa é uma estratégia que até pode ter um hype, mas não será uma estratégia que vá ser muito sustentável no longo prazo. Nunca houve um ponto que sentíssemos em que estivéssemos a ter sucesso, mas o simples facto de continuar ou de ainda estarmos, imagina, começamos em 2012 e o facto de estar aqui a falar contigo hoje já é muito positivo. Se o projeto terminasse amanhã, eu já estaria contente, porque de facto acho que fizemos muitas pessoas felizes e acho que todos aprendemos, todas as pessoas que passaram pelo projeto deixaram a sua pequena marca e também levaram alguma coisa. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes, e temos connosco hoje uma empreendedora e pessoa, acima de tudo pessoa obviamente, notável e que vão gostar de conhecer. Temos connosco hoje a Helena Antónia da Silva, que representa aqui uma marca chamada Vintage for a Cause e que, como já tive a oportunidade de te conhecer e pesquisar mais sobre ti, como é lógico, tens uma história interessante, que é que começaste numa área completamente distinta da que estás hoje. E, portanto, para quem nos está a ver e ouvir, gostávamos de saber como é que tu começaste e como é que surgiu, depois no final de tudo isto, a Vintage for a Cause. Ok, temos tempo, não é? Muito tempo. É uma história relativamente comprida, mas antes de mais, obrigada pelo convite. E desculpa, eu não agradeci o que estás aqui presente, agradeço em todos os podcasts, mas já tínhamos falado antes e eu isso. Sim. Bem, como tu disseste, eu sou em primeiro lugar uma pessoa que fez um curso de Direito, que nunca teve nenhum especial interesse pelo empreendedorismo. Aliás, a palavra ainda hoje em dia às vezes causa sentimentos nem sempre muito fáceis de descrever. Portanto, concluí o meu curso, mas na fase final, antes do último ano, fui fazer um programa que era o PGEN, que colocava os pré-finalistas ou finalistas em empresas. Comecei a trabalhar numa seguradora, fui fazer esses estágios, mas eles contrataram e, portanto, comecei a trabalhar ainda antes de terminar o meu curso em Direito e o estágio profissional. E sempre gostei de ir estudando outras coisas marginais, não só ligadas ao Direito, mas outros temas. E em 2012 caiu-me na caixa de e-mail uma pós-graduação em empreendedorismo e inovação social. E eu achei aquilo, o título em si era assim uma coisa um bocado diferente do que me parecia, que normalmente eram cursos especiais, imagina, contratos de trabalho com regime especial, eram coisas um bocado mais na minha área de atuação. E como a pós-graduação começava em fevereiro e não em setembro, não é? Porque normalmente todos os cursos começam em setembro, era no Porto, era barato, eu decidi ir fazer, mas sem nenhum tipo de objetivo. E depois, durante essa pós-graduação, que a primeira parte foi bastante menos entusiasmante, porque eram basicamente seminários sobre temas sociais, temas que, apesar de serem interessantes, muitas das vezes faziam-me sentir que eu estaria a aproveitar melhor o meu tempo se estivesse a ler sobre o tema e não a estar na pós-graduação. Mas depois, numa segunda parte mais prática da pós-graduação, todos os alunos eram desafiados a pensarem em ideias de negócio que pudessem dar resposta a problemas sociais ou ambientais que fossem importantes, que gerassem externalidades negativas e que de alguma forma continuassem a ser negligenciados, os tais chamados problemas INE, porque se continuam a existir é porque não há resposta suficiente em termos portanto, é porque ainda não estão resolvidos. E portanto, a partir desse momento a coisa começou a fazer sentido.
Eu tinha que fazer um trabalho de pós-graduação, não é? Que pudesse responder a um problema, que pudesse combinar recursos de forma inovadora, que pudesse ser replicável, ter escala, gerar receita. E eu sou a filha mais velha de uma costureira, eu tenho mais 2 irmãs e um irmão, eu cresci num quarto de costura, literalmente. Sempre usei roupa transformada e isso fez com que eu sempre procurasse um tipo de roupa que nem sempre era muito fácil para eu encontrar. Porque ou era muito cara, porque era de designer, ou era em segunda mão, ou seja, também não era muito adequado ir trabalhar para a seguradora ou para o escritório da advocacia ou para o tribunal. E agora eu consigo explicar isto, mas na altura eu tinha simplesmente que me safar com um trabalho de pós-graduação, e é aí que nasce a Vintage for a Cause. Portanto, e na altura a ideia nasceu com o propósito de dar resposta àquilo que é a exclusão e o isolamento que um grupo populacional, que são as mulheres acima de 50 anos, quando deixam a vida ativa, tende a sofrer. Que é a perda de papéis profissional e familiar, que depois as quase isola numa espiral que, em termos de saúde, acesso a oportunidades, até formas de obter rendimento, tendem a ser muito mais escassas. E a ideia era muito simples, era pegar nestas mulheres, convidar designers, pegar em roupa usada, transformá-la, vendê-la e repartir o valor por todos os intervenientes. E isto em 2012, portanto, cumpria toda a checklist daquilo que era inovação social e com o potencial de ser um negócio de impacto, eu prefiro este termo em relação ao social, mas não tínhamos nessa altura a consciência de que estávamos não só a resolver uma questão social, mas também quase a criar uma cadeia de valor que estava a internalizar outras externalidades negativas daquilo que é o modelo de produção e consumo massivo da fast fashion. Certo. Portanto, long story short, esse é o meu background e é assim que nasce a Vintage for a Cause. Ou seja, no fundo, o projeto surge de uma iniciativa de impacto que visava, de facto, aqui a questão de diminuir aquilo que são as dificuldades que a população, neste caso feminina, a partir dos 50 anos sofria, mas, adicionalmente, trouxe esta questão, no fundo, do Environmental Sustainability Governance quase para o projeto, apesar de não estar necessariamente à procura na altura. Não, porque, repare, na altura não tínhamos consciência, não havia literacia sequer acerca da economia circular. Exatamente. Anos, portanto, eu simplesmente transcrevi aquilo que era uma maneira familiar para mim de transformar ou obter roupa com determinado valor acrescentado, que era roupa exclusiva, com muita qualidade, original e que normalmente eu só encontrava ou em loja de autor ou em lojas de segunda mão, mas que não estava no estado que eu queria. Então eu simplesmente traduzia algo que eu conhecia por causa da minha vivência pessoal para uma metodologia, como forma de ocupar, revalorizar pessoas e também usando recursos que existiam em abundância. À medida que o projeto foi avançando, claro que fomos, não é? Long story short again, fomos percebendo que havia, portanto, vários pressupostos que estávamos a partir que na realidade não se verificaram, mas o próprio devir em termos políticos, em termos de tendências, veio mostrar que aquilo que estávamos a fazer já tinha um nome, chamava-se upcycling, por oposição ao downcycling ou reciclagem, que é basicamente voltares a introduzir no mercado recursos a que não é atribuído um valor económico por via de uma transformação criativa, sem destruir para criar nova matéria-prima, e que era algo que, portanto, que era uma prática circular com benefícios em termos ambientais, em termos de poupança de recursos naturais e de internalização daquilo que são os impactos negativos da indústria têxtil. Portanto, só mais tarde, e também muito por via de
ir explorando isto ao máximo, não é? E Sim. o próprio amadurecimento do projeto, o facto de contactarmos com stakeholders como empresas têxteis, o facto de irmos portanto, fazermos testes de vendas, quer no mercado nacional, quer depois tivemos a oportunidade de ir a uma feira internacional que na altura se chamava Ethical Fashion Show, e isto só em 2016, imagina. Tudo isso, e o próprio de vir em termos de contexto, tornou muito claro que na realidade estávamos a usar o upcycling como uma inovação social e que isso, na realidade, portanto, tem impacto ambiental, tem impacto social e também económico. Começa a ser cada vez mais claro qual é essa parte em termos de impacto. Na prática, quando estávamos aqui a começar o podcast, antes de começarmos, aliás, vou confidenciar com a malta que nos está a ver, perguntaste porque é que eu te tinha convidado para estar aqui. A maior parte dos projetos de impacto, não vou usar projetos sociais, porque já tivemos aqui alguns, bem como outros convidados que não são necessariamente de projetos com fins lucrativos, que é o habitual, ou seja, a maior parte de vocês ouve conteúdo disponível em todo lado de projetos como, vou pegar no nome dele, apesar de ser uma referência, portanto o Ricardo Costa, por exemplo, do Grupo Leonardo da Costa, toda a gente já ouviu, mas há tantos empreendedores, líderes, pessoas em Portugal que têm tanto valor que o nosso objetivo com o Tribo de Líderes foi trazer pessoas que têm aquilo que nós consideramos ser competências de liderança. E daí que, já houve aqui alguns episódios, quase nem usamos este termo, mas percebe-se, com base na forma como vocês comunicam, o projeto que têm e o que fazem, que são claramente líderes, porque quanto mais não sejam, pegando umas palavras do Pedro Ramos, que esteve cá, vocês mobilizam pessoas e mobilizam em relação a um porquê, a uma missão que, no fundo, vocês acabam por dar aqui resposta. E no caso aqui do Vintage for a Cause, estamos a falar de duas grandes missões, não é? Portanto, são duas missões sociais num só projeto, que é uma que agora começa a ser adotada, mas em 2012 não era, que é esta questão ambiental e aqui o tal upcycling que mencionas, mas igualmente um importante, que é a vertente social, que é pegar em Granny, já vamos falar disso, até o Granny to Trendy, e trazê-las para aqui, para o mercado. Pegando já nisto, portanto, vocês pegaram nesta população, feminino, acima de 50 anos, e, no fundo, fazem aqui uma inclusão novamente no mercado, visto que estas pessoas são muito jovens, mesmo que tivessem 80 anos, continuam a ser muito jovens para deixarem de trabalhar. Como é que estas pessoas surgiram naturalmente? Foste à procura delas? Elas apareceram na tua vida? E já agora, o que é que elas fazem no processo Vintage for a Cause? Sim. Bem, são vários pontos para, exato, separados. para tocar. Se te esqueces, eu lembro. Mas sabes, eu estava-te a ouvir e estava a pensar, apesar de nós continuarmos a segmentar e engavetar estas coisas, Sim. Se pensarmos numa perspectiva sistémica, as duas coisas estão relacionadas. Correto. Ou seja, existe um modelo capitalista de produção e consumo massivo que tem um determinado indicador de produtividade para o qual concorre melhor o trabalho de populações mais jovens, ou seja, a partir de determinada idade as pessoas não são consideradas produtivas para aquilo que são as necessidades desse modelo produtivo, e o mesmo se passa em relação ao consumo, ou seja, há uma sobrevalorização, se calhar em termos de comunicação e marketing, de um determinado grupo populacional que é mais jovem, e por isso vão ficando de fora as pessoas mais velhas, também por causa do próprio sistema económico e de empregabilidade e produtivo. E quando estamos a falar de uma iniciativa como a Vintage for a Cause, que realmente acabou por ter que segmentar as duas atividades, mas tem com isso um objetivo único, que é criar uma cadeia de valor mais curta, mais próxima, mais justa, onde haja espaço para estas pessoas. E agora vou explicar como é que nós fazemos isso. Muito bem. Nós começamos por
fazer, portanto, nós sempre fizemos roupa a partir de resíduos, que eu agora sei que se chamam resíduos têxteis pós-consumo, que é a roupa usada. Bom termo. Bom termo, desconhecia. Exato, o desperdício têxtil existe na fase de pré-consumo. Estamos a falar dos tecidos que não chegam a dar origem a produto acabado. E depois o pós-consumo, que é a roupa que já foi usada e que vai ser descartada. Nós começamos por pegar na roupa usada, ou segunda mão, ou vintage, transformávamos a roupa com a ajuda de designers e estas senhoras nos workshops, ao ritmo delas e de acordo com um processo de aprendizagem que nem sempre ia de encontro àquilo que era o nosso cronograma, transformavam estas peças e muitas destas senhoras, portanto, muitas não, todas tinham motivações relativamente diferentes para esta atividade. E o que nós fomos percebendo, e para tentar resumir, é que, primeiro, este produto não ficava com qualidade nem durabilidade suficiente para competir no mercado. Depois tínhamos alguns constrangimentos em termos comerciais, imagina, variantes por tamanho, escala, preço para o consumidor final versus custo, e o impacto que sempre tentamos monitorizar e avaliar nestas pessoas era bastante elevado no que diz respeito à satisfação com o suporte social, aumento da autoestima, mas o nível de aquisição de conhecimentos e a vontade de reintegrar novamente o mercado como costureira profissional era proporcionalmente bastante inferior. Ou seja, havia um ganho muito grande em termos de saúde mental, emocional, vontade de voltar a fazer coisas e estar perto do projeto, até com um sentimento de apropriação que muitas das vezes nos dificultava a vida. E por outro lado, estávamos a fazer um produto que era muito caro, tinha pouca escala, era para um nicho muito específico, nem sequer era compreendido no país onde estávamos, só nórdicos é que compravam, e tivemos obviamente que ir fazendo ajustes estratégicos e percebemos a dada altura que se estas senhoras, ou se a maioria, não podia ser a mão de obra, até porque depois, imaginas, mesmo em termos de justiça e equidade, havia uma dificuldade que era num grupo de 10 senhoras, havia algumas que eram mesmo muito boas, eram muito participativas e outras menos. Portanto, a repartição, até o processo de repartição era bastante difícil de se fazer. Então, a dada altura, separamos estes workshops, continuaram a ser facilitados com o propósito de ensinar estas técnicas, porque do ponto de vista criativo, de motricidade, de trabalho de equipa, de propósito em termos de propósito e pertença, não é? Porque é a nossa roupa, é a nossa coleção. Fazia sentido manter, mas aquelas peças eram das próprias senhoras e eram para elas no final e com um objetivo muito concreto. Portanto, elas transformavam roupa que depois iam vestir para uma sessão fotográfica de moda, onde elas próprias também teriam a oportunidade de se ver com outro tipo de tratamento, experiências, com experiências que a maioria nunca teve, em termos de maquilhagem, de cabelos. E sempre lhes dissemos que estas fotografias era só para ter um registro do antes e do depois da peça, mas a intenção era simplesmente mudar-lhes a própria percepção de valor enquanto mulher. E no final desse conjunto de workshops e depois destas fotografias fariam um desfile coletivo onde apresentariam todas as peças produzidas como uma forma de mostrar a toda a gente que isto é possível e se eu fui capaz de fazer isto, imagina, aos 80 anos, qualquer pessoa de qualquer idade é capaz. Aquelas que, portanto, numa segunda fase, aquelas que quisessem continuar no projeto poderiam ser voluntárias em workshops onde facilitariam estas técnicas a pessoas da mesma idade ou pessoas mais jovens.
Aquelas que ainda têm vontade, condições e estão dispostas a assumir o compromisso, integram a bolsa de costureiras mestras a quem nós distribuímos a produção. E a produção de roupa é quase uma atividade em paralelo que nós fazemos, comprando ao quilo o dead stock ou o stock morto, ou o inventário morto, que são aqueles restos de tecidos que já estão estacionados há muito tempo em armazéns de empresas têxteis e que depois transformamos em coleções, diria, intemporais, multifuncionais, que vendemos como uma forma de gerar receita para alimentar um projeto que à partida vai alimentar-nos com mão de obra qualificada para, no fundo, é arranjar uma forma de... não é reciclagem, é o termo certo, mas é literalmente conseguires fazer aqui uma economia circular Sim, à volta disto. integrando vários tudo. tipos de recursos materiais e humanos, e com duas atividades paralelas, que por uma questão de operacionalização e até de comunicação e angariação de investimento é mais simples de separar, mas que na realidade se alimentam uma à outra, ou pelo menos é esse o objetivo de se alimentarem uma à outra, com um impacto ou um retorno em termos sociais que é bastante positivo, porque realmente há uma mudança comportamental neste público-alvo que é notória, que está comprovada, que é as pessoas passam a estar mais ativas, porque ou frequentando mais atividades, às vezes até no próprio, no próprio, e agora voltando aqui atrás, esqueci-me de dar este contexto, portanto, estes workshops nós sistematizamos e chamamos de From Granny to Trendy, por uma questão de comunicação e para ficar muito mais orientada também para aquilo que podem ser os nossos clientes. Certo. E que claramente funciona como um programa de capacitação ou promoção de envelhecimento ativo para este grupo específico, que é muito velho para o mercado de trabalho, mas é muito novo para estar em centros de dia a olhar para nada, não é? Já vou pegar numa coisa que é o muito velho para o mercado de trabalho a seguir para comentar. Ok. Mas podes continuar. Sim, isso tem muito que se lhe diga. Sim. E, portanto, esse programa, a partir de 2019, replicamos-lo com o apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian em várias cidades. Funciona como um clube de costura, em parceria ou co-implementado com municípios ou associações locais, porque essas pessoas, e respondendo a uma pergunta que há bocado eu se calhar não respondi tão bem, essas pessoas, nós no início, obviamente, recrutamos estas pessoas nas nossas redes pessoais, porque tu, ou a Madalena, ou Tiago, qualquer pessoa, ou Tiago, lembram-se logo 2 ou 3 pessoas que podiam vir para este projeto, não é? Para começar para um piloto, consegues angariar um número suficiente de pessoas. Depois, mais para a frente, elas próprias é que recrutavam as participantes destes núcleos. Mas quando vais para territórios novos, quem tem que sinalizar estas pessoas são os municípios ou as redes de ação local que estão próximas das pessoas e que têm estes mecanismos, que são quem pode sinalizar quem está em risco de exclusão ou quem tem esta faixa etária. E, portanto, em termos de retorno, em termos de impacto, o que notamos é que há notoriamente aumento significativo de competências que podem ir a um nível suficiente para a reintegração na vida profissional ou não, mas que é suficiente para as pessoas repetirem em várias peças de roupa o que aprenderam durante os workshops. Há um aumento em termos de autoestima muito grande e, acima de tudo, há um aumento comportamental no que diz respeito à participação cívica. Certo. Muitas querem continuar no projeto ou a assistir a workshops ou a dar workshops, mas muitas integram depois outras atividades do próprio município ou do próprio parceiro, porque tomaram o gosto de sair de casa e encontrar as amigas. Correto. Portanto, e isto tem um impacto social que é bastante notório. E perdi-me na minha ideia. Está tudo certo, ou seja, falaste de quem é que seriam aqui os parceiros que iriam ajudar aqui o projeto a alavancar. Eu ia fazer, enquanto podes-te lembrar, até uma parte, que é a malta então que nos está a ver e se conhecer pessoas que possa sinalizar para o projeto. Perfeito. Adicionalmente, já agora, se quiserem
adquirir roupa podem adquirir através do site? Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Sim, há várias formas de vocês se envolverem na nossa missão. Isso mesmo. Não é? A missão aqui é reduzir o desperdício têxtil e, simultaneamente, criar mais oportunidades para estas mulheres e também para jovens designers, porque no meio disto tudo o design também é crítico e nós fazemos muitas colaborações com designers em diferentes estágios da carreira. Boa. E, portanto, como trabalhamos com desde fábricas, designers, municípios, associações locais, em primeiro lugar, qualquer território que tenha uma população muito envelhecida e que tenha falta de propostas de atividades ocupacionais com esta vertente mais criativa, que proporciona, no fundo, repara, nós nunca... Ok, nós trabalhamos com uma população sénior, mas nós nunca tivemos nem uma abordagem, nem uma comunicação que perpasse isso. Certo. Aqui está tudo muito focado no feminino, no capacitar, no realçar o potencial destas mulheres, a beleza destas mulheres, independentemente da idade. E, portanto, quem tiver, seja decisores, que estejam em territórios que procuram coisas ao nível da inovação social, nós temos disponíveis. Nós já estamos com clubes de costura em Esposende, em Gondomar, Guimarães, no Porto, obviamente, que é onde nós somos. Fizemos um piloto em Elvas e iniciamos a replicação em Saragossa, em Espanha. Ainda faltam muitos sítios em Portugal. Faltam muitos sítios em Portugal, portanto. Tudo bem que em 2019 iniciamos numa versão presencial, 2020 houve ali aquele corte técnico e apesar de termos criado uma versão à distância não tem necessariamente um impacto comparável com o que a versão presencial traz. Retomamos em 2022, 2023 e às vezes, primeiro, isto da inovação social demora a provar-se. Depois... Há de facto, às vezes não é muito fácil chegar aos decisores que vão agarrar nisto e fazer tudo para levar para os seus territórios. E em termos de timing, também não tivemos assim tanto, apesar de ser desde 2019, ou termos começado em 2013,
2022, 2023 foi o recomeçar. Literalmente, do pós-Covid. Não é? Portanto, recomeçar do zero. Portanto, há muito espaço em Portugal para fazer, e a nossa ambição é até 2025, de facto, criar uma mancha a nível nacional, e, portanto, esse é um tipo digamos, de aliados que nós queremos. Sim. Depois temos outro eixo que passa mais pela sensibilização, ou seja, a questão de educarmos para o consumo. Quando eu digo educar, é fornecer mais informação. Práticas, literacia, no fundo. Sim, fornecer mais informação e ferramentas para que as pessoas desmistifiquem isso do que é ser sustentável e o que é isso da economia circular no dia a dia, passo a passo, porque são coisas muito mais simples, que os avós já sabiam fazer. Portanto, e nós temos não só produtos mesmo, kits de do-it-yourself, com moldes, com dicas, com vídeos, tutoriais, como vamos partilhando muito conteúdo gratuito nas nossas redes sociais, fazemos workshops, às vezes contextualizados em eventos eventos de sensibilização maiores, outras vezes organizados diretamente. E, portanto, as pessoas também podem, de facto, participar por essa via. Basta ir à nossa página do Instagram ou ao YouTube e encontram montes de vídeos. É outra forma de se envolverem connosco. Subscrever a newsletter, partilhamos imensos artigos do blog e imenso conteúdo na newsletter. E depois temos a parte de roupa, que podem comprar no site, que é vintageforacause.pt, que de facto é uma alternativa com um preço que não é, que é relativamente competitivo a compras em lojas de fast fashion. E já sabemos que tem um preço acima daquilo que seria o preço da roupa numa grande cadeia. Normal, portanto, mas tem a ver com a duração, tem a ver com os materiais. Sim, o processo é todo diferente, mas que eu diria que a roupa que traz algum valor acrescentado, traz bastante valor acrescentado, certo, porque tem material de qualidade, apesar de usarmos dead stock, nós trabalhamos com empresas certificadas, os nossos fornecedores são empresas com políticas em termos de inovação, de sustentabilidade muito elevadas, e portanto os materiais podem ser materiais que, imagina, passou a estação ou tem algum tipo de inovação a que se subiu para um nível superior, e portanto é material que foi descontinuado, mas que é material que nós selecionamos e que tem muita qualidade. O design é muito funcional, é cool, é adaptável, ou seja, é muito versátil, porque as pessoas podem comprar peças que vão usar durante muito tempo e que ainda assim podem conjugar com outras peças, e que não está massificado. E com um preço que é, comparativamente com outras marcas e até com o mercado fast fashion, competitivo. Portanto, podem participar e juntar-se a nós por várias vias, eventualmente, quem está no YouTube, se quem estiver a ouvir, se quem estiver a ouvir for empresário nesta área, tenha ou uma empresa têxtil ou até confecção. Nós trabalhamos maioritariamente, quase na totalidade, com estas costureiras mestras, como nós lhes chamamos, mas iniciamos agora um piloto com uma empresa de confecção, que não trabalha fast fashion, mas portanto faz grandes quantidades, portanto trabalha o modelo industrial, mas que quis arriscar, que tem uma linha de amostras, a fazer pequenas quantidades. Portanto, desse ponto de vista, há muito potencial para sinergias e para colaborações que podem ser um ganho para nós, mas que também podem ser um ganho para as empresas. Certo. Porque, sobretudo neste momento, em que há, de facto, uma agenda muito apertada e, portanto, obrigações em termos de reporte específicas, e estou a falar aqui concretamente dos relatórios de ESG, e, portanto, as colaborações ou sinergias com grandes empresas, alta indústria e startups como a Vintage for a Cause é algo que tem mesmo muito potencial para ser explorado com benefícios concretos. Em grande parte, o convite para estares aqui também tem este intuito dentro da vertente da liderança. Se reparares, ainda não falamos do conceito de liderança, não precisamos. Portanto, eu vou-te fazer uma pergunta ou outra sobre isso, daqui a mais à frente, mas
tudo está conectado, que é, nós já temos vindo a falar noutros episódios que vocês já têm a oportunidade de assistir, sobre o conceito de ESG. Portanto, cada vez mais as empresas e os líderes, pensando numa ótica de com fins lucrativos, que é aquilo que obviamente está mais massificado a nível mundial, estão a ter a necessidade, pode ser por exigência do cliente e da sociedade, pode ser porque de facto há aqui uma perspectiva altruísta de criar impacto positivo no mundo, de investir em ESG, portanto, e criar aqui impacto ambiental, social, sustentável, não é? O que é que tu achas que, já deste em parte a tua resposta, mas o que é que tu achas que os líderes vão ter que fazer no futuro? Portanto, eu acredito genuinamente que quem não investir em ESG vai acabar por morrer do ponto de vista empresarial, social, etc., porque o cliente vai exigir isso, mas de que forma é que tu vês isto e em quanto tempo é que tu achas que vai ser disseminado em todas as organizações, quaisquer que sejam as naturezas delas, o conceito de sustentabilidade ambiental e social? Eu acho que estás-me a fazer perguntas que são as perguntas dos bilhões de dólares que eu não tenho, claramente. Mas fui-me apercebendo várias... portanto, fui reconhecendo vários padrões que acho que podem, pelo menos, dar algumas dicas a esse nível. De facto, estamos no continente europeu. É um continente que, em termos de políticas, recursos, até em termos demográficos, obriga a que sejamos muito rápidos por uma questão de sobrevivência. E depois, neste momento, repara, é um coquetel molotov de riscos. É o risco climático, é o risco económico, é o risco demográfico. E, portanto, temos todos que nos reposicionar muito rapidamente e até em termos de as empresas, porque as empresas geram, de facto, muito desenvolvimento. E aqui eu diria que a pedra de toque são os modelos de desenvolvimento e a alteração dos modelos de desenvolvimento que estão em causa. O desenvolvimento económico tem-se feito de uma determinada forma. Quando se fala em desenvolvimento sustentável, não se quer deixar de ter crescimento económico, ele tem que ser feito respeitando limites ambientais e limites sociais. E portanto, os ESGs, eu acho que são uma tentativa de, portanto, normativa de impor esses limites, sendo certo que, e eu acho que esta é uma ressalva que é importante fazer, cumprir com os ESGs não é o mesmo que gerar impacto, certo. É simplesmente cumprir. É o início de e é cumprir com aquilo que são os mínimos da responsabilidade ambiental e social. Correto. Portanto, os líderes ou os decisores que continuarem a ter como prioridade fazer lucro, não respeitando estes limites, possivelmente vão perder o comboio em termos de competitividade. Isto não estou a dizer nada brilhante, de novo, sim, mas que faz todo claramente sentido, tem que ser repetido várias vezes. Isto. Sim. E que, idealmente, estes conceitos têm que ficar diluídos. Repara, se nas empresas não houvesse, se aquilo que é o Departamento de Responsabilidade Social ou o Departamento de Responsabilidade Ambiental estivessem diluídos naquilo que é a missão da própria empresa, se calhar não haveriam tantos problemas nem tantas externalidades negativas. E o que se nota, de facto, é que há uma pressão muito grande, há mesmo uma pressão muito grande para fazer coisas, e o que parece estar a acontecer é que muitas empresas não têm pessoas qualificadas para pegar neste tipo de reformulações estratégicas, e mesmo aqueles que têm estão um pouco confusos. Porquê? Porque, apesar de se falar muito de sustentabilidade e ESG, quer dizer, está diretamente relacionado com mudanças de comportamento. Há risco associado à alteração
dos produtos, não é? Dos sim. processos das próprias Uma empresas. mudança drástica. Então é quase como se houvessem tipo duas forças que são contraditórias, não é? Porque queremos acelerar, mas vamos travando. Sim. E por outro lado, acho que aquilo que se vê como medidas introduzidas na maior parte das empresas são medidas que tendem a ser muito superficiais e que já são bastante positivas. E aquilo que eu posso, sei lá, deixar como mensagem é que a maior parte dos líderes, se pensarem, se o problema é ter que gastar muito dinheiro ou vir a perder dinheiro, alterar as cadeias de valor ou introduzir práticas circulares ou mais sustentáveis pode começar numa lógica de otimização, sabes? Evitar desperdício, poupar recursos. Há várias formas de começar, de facto. Exato, e depois ir fazendo melhorias incrementais, mas com uma intenção genuína, porque se for numa lógica de greenwashing ou social washing, possivelmente essa é uma estratégia que até pode ter um hype, mas não será uma estratégia que vá ser muito sustentável no longo prazo. É a perspectiva egoísta da coisa. Sim, que tem impacto de marketing e comunicação, mas que não tem impacto real no problema. Já agora só vou partilhar aqui uma coisa que tem a ver com o maior fundo de investimento do mundo, que se chama BlackRock, que desde 2020, sensivelmente, mudou por completo a sua abordagem. Portanto, eles estavam a investir em petrolíferas, são um dos maiores, ou se não é mesmo o maior, fundo de investimento do mundo, e o que o Larry Fink diz, que é o CEO do BlackRock, é que os próximos grandes unicórnios do mundo não serão tecnológicas, não serão projetos com fins lucrativos, serão projetos que têm ESG na sua missão, porque é para aqui que o caminho vai seguir, é isto que as pessoas vão exigir e que o ambiente assim necessita. Portanto, ele fala nisso, só para terem uma ideia. Portanto, vão ver a carta que ele enviou em 2020, que é mesmo uma ode à sustentabilidade, porque é brutal mesmo. E estamos a falar do maior, é uma empresa capitalista, se pensarmos, portanto, estamos a falar do maior fundo de investimento, e o que eles veem é que eles vão ganhar dinheiro com este investimento na sustentabilidade. Só para percebermos que o caminho tem que ser mesmo por aqui de facto. Eu diria que sim, e nós vamos tendo, repara, obviamente esses dados existem e quer dizer, os próprios bancos, seguradoras, fundos de investimento já estão a mudar a lógica dos investimentos, não é? Fala-se muito nas finanças sustentáveis, inclusive. Mas o que nós, por exemplo, na Vintage for a Cause, que é uma estrutura e uma marca que está, imagina, na cauda da Europa, num país pequenino, tem uma estrutura nanomicro, e vamos recebendo contactos de empresas e agências de investimento estrangeiras, da própria Amazon, que criou um programa que se chama Launchpad, que é uma montra para empresas que precisamente sejam circulares, que tenham preocupações de responsabilidade social. E nós podemos não ter acesso a dados, mas uma Amazon tem acesso a dados reais e projeções que são muito mais fidedignas. E, portanto, tudo aponta para isso, porque também, e sem querer estar aqui com aquele tom do, como é que se diz, doom and gloom, que é tipo pensarmos de forma apocalíptica, mas o cenário não é muito otimista. Não é? O cenário em termos de sobrevivência e bem-estar para aquilo que é a espécie humana não é muito otimista. E depois há metas que vão sendo definidas, e quando começamos a saber do ponto de situação em que estamos versus o timing para atingir, chega a criar uma certa ansiedade. Urgência e ansiedade. Tínhamos mesmo muito para falar, ainda vamos fazer aqui algumas questões, só estou aqui a controlar mais ou menos o tempo. Quantas pessoas fazem parte da equipa do Vintage for a Cause neste momento? Esquecendo aquilo que indiretamente vocês criam em termos de pós-trabalho, de dinâmica e impacto para a sociedade. Ou seja, quantas pessoas fazem parte do Vintage for a Cause? Olha, a equipa regular
tem 8 pessoas, sendo que 2 estão a full time, e sou eu e a Madalena que tu Está aqui. conheceste. Vocês ainda não a viram, mas ela vai fazer umas Sim. perguntas na introdução, que já viram. Já viram na introdução. E depois temos várias pessoas que trabalham connosco em outsourcing e para coisas mais específicas. Porquê? Porque, de facto, há uma grande necessidade de recursos humanos com perfis muito específicos. Certo. Mas são para projetos e funções muito concretas e como os projetos têm duração, apesar de serem mais ou menos regulares, mas têm duração temporal, o que nós fazemos é contratamos as pessoas para aquele fim específico. Manufatura, formação, até necessidades específicas de design é em outsourcing. Portanto, temos uma estrutura muito lean, muito leve do ponto de vista de recursos humanos, mas que para o perfil objetivos da organização é aquele que neste momento funciona melhor. Eu sei que em Portugal temos uma tradição muito forte, não é, em termos laborais, de pensar em modelos mais tradicionais, mas e sobretudo com o Covid nós percebemos a mais-valia de sermos flexíveis e facilmente mutáveis e adaptáveis. E portanto é por isso que achamos que este é o modelo que funciona melhor para aquilo que é o nosso negócio, sem prejuízo de termos uma ambição de crescer bastante mais, o que implicará que a própria equipa de gestão seja um bocadinho maior. E claro, trabalhamos sempre muito com mentores, consultores, porque isso é fundamental. Isso é quase como ir bebendo água para hidratar, e com diferentes know-how, porque quando estamos a falar de projetos que são muito intersetoriais, é difícil ter alguém que domine todas as áreas, sem dúvida. Cada vez mais, eventualmente, não é? Tanta informação no mundo que, apesar de eu achar que os generalistas vão acabar por beneficiar de serem generalistas, a verdade é que os especialistas vão continuar a sê-lo e, portanto, vão continuar a ser mais procurados para determinados problemas, porque eles vão resolvê-los de forma mais facilitada. Uma pergunta, eu não sei se tens os números, mas também não é necessário os números em si, que é, até hoje, portanto, desde 2012, vocês já contribuíram para o empoderamento de muitas mulheres a partir dos 50. Tens ideia quantas pessoas já passaram pelo Vintage for a Cause? Tens? Ok, boa. Não combinamos, por isso é que eu estava a ver. Não, repara, desde 2012 estamos nas 1200 e qualquer coisa senhoras. E também em termos de resíduos desviados, não é? Porque começamos a fazer essas contas, portanto, recentemente, mas já ultrapassamos as 5 toneladas. E isto não é muito relevante. Imagina, se em Portugal descartamos 200 mil e nós reduzimos 5, estamos a falar aqui de um valor residual, não é? Mas para todos fizessem isso. Mas para a nossa dimensão é significativo. E isto são números, portanto, nós contabilizamos por baixo, não é? Porque não temos uma metodologia muito rigorosa e mesmo do ponto de vista técnico, às vezes é difícil de ser muito rigoroso nesta avaliação, que nós também tentamos fazer transferindo isto ou fazendo o equivalente para a poupança de recursos naturais, como água ou não emissão de dióxido de carbono. E que são, às vezes vemos os números e é difícil também perceber o que é que aquilo representa. Imagina, sei lá, 38 mil milhões de litros de água. E tu pensas assim, ok, mas o que é isto? Não é? O que é isto? É água, são quantas piscinas? São, não é? Às vezes é difícil termos noção daquilo que é a pegada hídrica invisível, que acabamos por ou ter ou evitar. Perfeito. 2 perguntas para terminarmos. Há uma que te faço, mas vou deixar essa para o fim, para já. Mas antes disso, para saber a tua opinião sobre o conceito de líder, que é algo que também costumamos perguntar, gostava que tu, mediante a tua experiência, visto que já estiveste em vários tipos de
de trabalhos e agora com o Vintage for a Cause tens contacto com muitas líderes, senhoras que no fundo acabam por mudar de vida, ter competências específicas. Gostava que tu definisses para ti o que é que será um bom ou uma boa líder e quais é que são as competências que achas que são principais nesta função ou tarefa que é a tarefa de liderança. Boa pergunta. Eu acho que um líder é de facto aquele que imagina uma realidade diferente e depois influencia tudo e todos para que essa realidade venha a acontecer. E no fundo é um instrumento no meio disso tudo para que aquela realidade venha a acontecer. E eu acho que é tanto melhor quanto mais ao serviço disso conseguir estar. E quanto mais conseguir cuidar das pessoas. Porque, de facto, às vezes eu acho que o papel de é quase como se a liderança não fosse sobre o líder. Sabe? A liderança é mais sobre uma mudança de realidade em que tem que haver uma ou mais pessoas que impulsionam todas as outras, sim, mas sem se esquecer dela própria, em primeiro lugar, e sem deixar de cuidar das pessoas. Portanto, um bom líder é aquele que está ao serviço e que cuida das pessoas. Se fizer isso, acho que à partida não vai ser tão mau líder quanto isso. Enquanto estavas a falar e estavas a dar uma definição, como todos têm dado, diferente ou seja, cada convidado que aqui vem dá uma definição diferente. E eu lembro de um livro, que é A Lei de Sucesso, do Napoleon Hill, que basicamente ele escreveu depois de conhecer imensa gente nos Estados Unidos, pessoas como o Henry Ford, o Andrew Carnegie, entre muitos outros. Entrevistou-os e eles acrescentavam valor e que fizeram com que ele gerasse isto. O objetivo com o Tribo de Líderes é conhecer pessoas como vocês, portanto eu estou quase a ponderar, depois pegar tudo nisto e dizer às pessoas qual é o conceito perfeito de liderança que foram vocês que definiram todos ao longo de todos estes episódios. Que existe, será que existe? Nunca existirá, mas de facto é interessante ver as vossas perspectivas. O líder é uma pessoa, repara. Isso eu mesmo. acho que, e desculpa só interromper-te, mas eu às vezes nestes ecossistemas de empreendedorismo conheço, é uma das coisas maravilhosas, conheço pessoas extraordinárias, mas maioritariamente com um perfil muito impositivo, Sim. sem mostrar muita vulnerabilidade e muito competitivo, muito agressivo, e que eu não acho necessariamente que seja um indicador de liderança, mas que naquilo que é o nosso imaginário e nossa percepção do que é liderar continua a ser o que é mais dominante. Portanto, eu não me identifico tanto, se calhar, com esse tipo de liderança e acho que nunca podemos esquecer que o líder ou os líderes, não é? Porque, de facto, nunca é uma pessoa, tem que ser várias pessoas. São pessoas, sabes? E cada vez mais devíamos humanizar isso no sentido de mostrar que às vezes o líder não tem todas as respostas. O líder, na realidade, não pode até nem ter nenhuma resposta. Pode até nem ter Pode ter as questões certas para fazer. Exatamente. Portanto, acho que, não sei se existe a definição perfeita. A definição perfeita. Eu acho que, para mim, pelo menos, era isso que eu queria transmitir, ou seja, as vossas definições são perfeitas. Se existe, de facto, uma definição perfeita, acredito que, obviamente, seja uma utopia, até porque a perfeição não existe, portanto, obviamente, que seria aqui utópico. Eu quase terminava o podcast com este excelente contributo que deste, mas vou-te fazer uma pergunta, que essa sim será para terminar, que acho que é a mais difícil de todas, que é: qual é o teu legado? Que legado é que queres deixar? Ou seja, se, enquanto Helena,
enquanto fundadora da Vintage for a Cause. Portanto, há aqui duas perspectivas que podem acabar por ser complementares porque és uma pessoa. Que legado é que gostarias de deixar no futuro? Uau, isso é mesmo difícil. Eu acho que eu nunca pensei sobre isso. Ok, então fiz-te uma pergunta mesmo. Sim, nunca pensei. Mas enquanto legado, se calhar é um bocado ambicioso, gostava de deixar um exemplo prático de que é possível criar algo que não só cria oportunidades para as pessoas, mas que é rentável. Eu acho que isso seria o legado, nem que fosse só quase como um exemplo de que é possível para que outras pessoas possam, pelo menos, permitir-se fazer o mesmo. Porque eu não sei se existe algum ponto de sucesso. Às vezes, mas a marca é muito bem sucedida. Não sei o que é isso de bem sucedida. Nós temos sempre desafios. Nunca houve um ponto que sentíssemos em que estivéssemos a ter sucesso, mas o simples facto de continuar, ou de ainda estarmos... Imagina, começamos em 2012, e o facto de estar aqui a falar contigo hoje já é muito positivo, porque é contra todas as probabilidades, e portanto deixar um exemplo de que contra todas as probabilidades foi possível fazer isto e foi possível fazer bem a pessoas, e mudaram-se mentalidades no meio disso tudo, não é? Porque eu acho que qualquer legado tem que ser uma mudança positiva, e aqui, em concreto, só o abrir caminho para que mais pessoas se sintam capazes e se sintam pertença a uma comunidade já é um legado maravilhoso. Se o projeto terminasse amanhã, eu já estaria contente, porque de facto acho que fizemos muitas pessoas felizes, e acho que todos aprendemos. Todas as pessoas que passaram pelo projeto deixaram a sua pequena marca e também levaram alguma coisa. Se isso puder ter uma escala maior, melhor. Se tu não pensaste na resposta a esta pergunta e respondeste isto, imagino se tivesses pensado no que era o legado. Não, nunca pensei, sabes que Foi não, excelente. pode ser uma das... se calhar é só um mecanismo de defesa, para depois não me pressionar mas eu nunca vejo... Sim, sim. Ou melhor, tenho uma visão de uma realidade que é para onde nós queremos ir, Sim. mas aquilo que é o trabalho feito mais no coaching daqui a 5 anos, não... Certo. É o meu próximo investimento em termos de desenvolvimento. Muito bem. Foi um elogio, no fundo, e já agora, partilhando uma coisa para terminar, há pouco disseste que o líder deve ser vulnerável. Adicionalmente, portanto, há uma característica que se encaixa bem na tua pessoa, que também é a humildade, e que eu acho que um líder também deve ter, e tu tens em grandes doses. Obrigada. Mas sabes que isso às vezes as pessoas dizem isso, é muito mais simples não ter que fingir. Certo, é isso. Mas, de facto, a transparência tem desvantagens. Aqui podemos falar muito disso, de facto, mas as pessoas não são sempre autênticas quando eu acredito genuinamente que deviam sê-lo. Podem não ser por vários motivos, portanto, se calhar têm medo de só ser autênticos, serem criticadas ou algo do género, e portanto eu aprecio mesmo muito esta questão da humildade, ser genuíno e tudo mais, e nestas conversas tem-me sido incrível ver isso quando estou a falar com alguém. Portanto, isto é uma conversa informal que vocês têm acesso, felizmente, mas para mim o impacto que isto tem em mim, por exemplo, só para partilhar, no João Santos, tu ainda não viste, porque quando estamos a gravar ainda não está no ar. Mas eu conheço o João. Quando no João Santos eu desabei completamente no final, não aguentei, comecei a chorar. Inclusive aqui, obviamente, tenho momentos emocionais. Sim. E eu ganho muito mais em fazer isto e estar a entrevistar-vos do que se calhar quem está lá em casa vai receber da minha parte ou de quem aqui vem, porque se calhar não estou a sentir o momento como eu estou a sentir. Mas se esperarem um pouco para perceber tudo que vocês disseram e repetirem isto, vejam 2, 3, 4 vezes o podcast, vão ver que vão tirar daqui mesmo muita coisa, porque o sumo é o que vocês estão a trazer. Eu acredito genuinamente que o conceito de desmistificar a temática da liderança só assim é possível, e mobilizar pessoas para a mudança, que é o que tu fazes diariamente, tu, a Madalena e todas as pessoas que trabalham convosco, é claramente o caminho.
Obrigado por teres vindo, teres aceitado o convite. E para terminar, fica aqui ainda recebemos um presente. Exatamente. Posso mostrar? Podes mostrar, por favor, agradeço. Vamos lá ver. Tens aqui uma garrafa de vinho, que espero que gostes. É um vinho branco de mãos. Já vale a pena. Muito bom. Tens umas bolachas sem glúten. Boa. Da Cláudia Sá. E tens uma caneca, que é no fundo a caneca de podcast, que assim já podes É igual a esta? É igual a essa, tal e qual. Maravilhoso. Isto é um verdadeiro kit de felicidade. Exato. Espero que gostes. Vinho, açúcar. Exato. Uma mistura perfeita para terminarmos aqui. Obrigado uma vez mais, Helena. Obrigada a nós. Para terminarmos, portanto, espero mais uma vez que tenham gostado tanto do podcast como eu. O Tiago alertou-me há pouco que eu estava a dizer que estava a adorar todas as conversas, mas é garantidamente genuíno. Portanto, todas as pessoas que aqui vêm são impactantes para mim e, fazendo aqui um comentário que acredito que ninguém me leva a mal, sobretudo projetos de impacto, ou seja, projetos sociais têm um sabor especial. A Helena partilhou connosco muito do que é ser líder, sem termos falado tantas vezes assim deste conceito. Quando criamos o Tribo de Líderes podcast, o objetivo era, de facto, desmistificarmos este conceito de liderança e transmitir que qualquer pessoa que assim queira e despenda tempo nesse sentido pode ser líder na sua profissão, na sua vida e criar impacto positivo no mundo. Espero que este podcast esteja a ter esse efeito e, por isso, vemos no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes.